Estamos ao vivo já? Estamos ao vivo. Tá pra cá isso aqui. Olá, Igor. Tudo bem? Gisele, Cris, todo mundo entrando. Agora é as sessões de beijos, abraços, saudades, que a gente vê as pessoas entrando, mas a gente não pode abraçar, cumprimentar direito. Eu só vejo algumas carinhas subindo, alguns acenos. Grande Igor. Olá, meu caro. Tudo bem com você, Igor? Aura, que bom que você está aqui. Su, que saudade de você, Su. Tudo bom? Beijão. Que legal. Como eu queria ver o que vocês estão falando, estão dizendo. Como seria bom se eu pudesse enxergar vocês aí também. Quem mais está entrando? Não estou vendo mais ninguém, tá? Aguardar um pouquinho pra gente começar. Saudades também de você, Su. Para quem está começando, Aline, que bom, Ana Beatriz, Aline, beijos para vocês duas, obrigado por estarem participando conosco. Lembrando, pessoal, que vocês podem começar a fazer as perguntas, podem começar a fazer reflexões, a gente vai batendo um papo, a gente vai trocando ideias por aqui. A ideia da live é uma ideia da gente pensar, da gente refletir sobre alguns temas que eu trago. Mas lembrem, não é para fazer a live sozinho, não. A ideia não é essa. A ideia é de um compartilhamento. A ideia da nossa live é que a gente possa, enfim, questionar alguns posicionamentos que temos. A ideia da gente pensar sobre a vida, pensar sobre a nossa existência, buscar de alguma forma ter um entendimento um pouco mais aprofundado desse momento que nós estamos vivendo. É claro, sempre fazendo algum link com os temas que a gente vai discutir. Kate, Raquel, bom ver vocês por aqui também, obrigado, muito bom. Renata Mandarra, nossa chefe de cozinha. Renata, nós temos que fazer uma live, a alquimia e os processos emocionais e a relação com a cozinha. Olha só que live legal que a gente pode fazer, hein, Renata? Grande Fernando, amigo do coração. Carla, olá Carla, tudo bem? Que legal. Bom, Fernando, bom te ver por aqui, Fernando. Grande Felipe, bom te ver, Felipe, que legal. Show de bola. Opa, grande professor Marcelo. Marcelo, meu coach de natação. Obrigado, Marcelo. Obrigado por aqui também. Adriana, que legal, Adriana. Bom ver você aqui também. Cris, que legal, Cris. Você também. Uau. Cris está do outro lado do mundo. Que bom, Cris. Pode ver por aqui também, que legal. Então, pessoal, como eu estava comentando com vocês aqui um pouquinho antes, Anica, beijão para você, Anica. Como eu comentava antes com vocês, a ideia da live é para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente, enfim, tentar ampliar horizontes, né? E a partir daí a gente repensar alguns modus operandi que temos na vida. A ideia da live é que a gente possa, enfim, aprofundar em alguma medida aquilo que já viemos trabalhando, enfim, aquilo que a gente vem trocando figurinhas por aqui, muito legal. E só para quem está chegando agora, eu vi que tem algumas pessoas que estão pela primeira vez na live. Pessoal, a live funciona da seguinte forma, eu vou comentando alguns pontos, tá bom? Geralmente eu falo durante uma meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a partir daí a gente vai abrindo para perguntas, para as trocas. Vocês já podem, desde o primeiro momento que a gente começar a live, vocês já podem começar a questionar, a refletir, a pensar, a escrever perguntas, que na medida do possível, é claro, a gente vai trabalhando essas perguntas também, a gente vai respondendo todas essas perguntas, ok? Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Vitória, beijão Vitória, beijão Sabrina, tudo bom? Que legal. Renata, que legal, Renata Viola, querida amiga, tudo bom, Renata? Como é que tá o pessoal em Garopaba? Tudo bem? Espero que sejam todos bem aí. Iracema, beijo pra você, que bom que você aqui também, que legal, puxa,
Que legal a gente ver pessoas queridas, pessoas que a gente tem carinho e estão participando aqui conosco, né? Bom, então vamos lá, pessoal, já fizemos as nossas apresentações aqui. Vocês podem já começar a questionar daí e vamos lá então. O tema da nossa live hoje é a carência e os buracos afetivos nos relacionamentos. Quem sou eu, quem é o outro? Enfim, esse título já dá margem para a gente começar a pensar bastante possibilidades sobre o tema. É claro, pessoal, que eu vou ter que me restringir a algumas coisas, o tema é só uma pincelada sobre o assunto, e é claro, se vocês querem aprofundar depois, a gente pode até, enfim, fazer uma outra live, ter algum outro momento que a gente possa estar discutindo com maior profundidade. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é a carência. Né? A carência, ela começa por um amor distorcido. O que é um amor distorcido? É aquele amor que ele distorce uma realidade. É aquele amor que ele é muito mais amparado na fantasia do que propriamente na realidade. E agora eu vou começar a desdobrar alguns posicionamentos em relação a essas distorções que esse amor distorcido da carência ele acaba nos impactando. Vamos lá. Primeira questão que eu tenho que entender é o seguinte, que na carência existe uma relação em que eu amo mais o outro do que a mim. O meu amor ele é canalizado, ele é direcionado sempre para o outro e não para mim. Ora, pessoal, é uma questão básica quando a gente começa a pensar isso. Se eu canalizo o meu amor para o outro, logo vai faltar amor em mim. Ou seja, uma questão do amor próprio, da autoestima, eles já começam a ficar enfraquecidos nessa relação. Por quê? Porque se eu tiro de mim algo falta em mim. E essa relação de falta, quem é que vai suprir essa falta? Quem é que vai suprir as nossas carências? Quem supre as nossas carências é o outro. Ou seja, o outro passa a ser o responsável pela minha felicidade. O outro passa a ser aquele que detém o poder de nos fazer felizes. Olha o risco, olha o perigo que a gente corre quando entramos nesse tipo de relação. A primeira questão que se faz necessário de análise aqui, nessa relação que o outro passa a ser o detentor do poder para nos fazer felizes, é que o outro vai ser o fiel da balança afetiva, emocional dos nossos afetos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o outro me dá afeto, eu fico pleno, eu fico feliz, eu fico muito bem. Se o outro não me dá afeto, o meu mundo sucumbe, o meu mundo acaba ruindo nessa relação. Ou seja, existe um grande esvaziamento de mim que o outro vai preencher. E quando o outro não preenche, o conflito se instala. Quando o outro, por quaisquer razões, acaba não fazendo aquilo que ele era, aquela atribuição que eu lhe instituí, a relação não só entra em conflito, mas como a relação começa também a ter um choque de realidade. E de qual realidade que nós estamos falando? A realidade em que eu depositei no outro toda a responsabilidade de me fazer feliz. Isso, pessoal, é algo muito sensível nessa relação. Por quê? Porque quando eu canalizo a minha energia para o outro, todo o meu afeto, todo o meu tempo, tudo aquilo que eu disponho de recursos imateriais, simbólicos, afetivos, emocionais, eles são todos direcionados para o outro. Ou seja, eu tenho apenas uma única fonte de amor. Todo o meu carinho, ele deságua, ele é canalizado, ele afunila na relação com o outro. Imaginem só se o outro decide não receber esse afeto. Se o outro decide simplesmente dizer, não quero isso para mim. É simplesmente a gente se sente muitas vezes prepotente frente à decisão do outro. E nesses casos, o que acontece? Eu preciso sim de ter alguém que vá me resgatar. Porque esse amor que eu canalizei todo para o outro, ele sufoca. Esse amor, ele acaba sendo um amor extremamente egoísta. Por quê?
Porque eu não penso necessariamente no outro, estou pensando em satisfazer a minha necessidade. E aí vocês podem perguntar, poxa, Eli, mas como é isso mesmo? A carência não é uma disposição total para o outro? A carência não é uma relação que eu me dou de uma forma exagerada para o outro? Sim. E qual que é o motivo mesmo de toda essa entrega para o outro? Qual que é o motivo? O motivo é eu tentar satisfazer uma necessidade minha, uma necessidade do meu egoísmo, uma necessidade do meu ego, e não uma relação prazerosa, saudável. Por quê? Por que eu posso pensar dessa forma? Que a carência, ela carrega em si o egoísmo. Por quê? Porque eu não dou espaço para o outro ser quem ele é. O outro tem que ser aquela pessoa que vai satisfazer os meus desejos. O outro não pode ter vontade própria. Porque se a vontade do outro for discordante da minha, o conflito se estabelece. Há o enfrentamento de desejos contrários. E como eu sou uma pessoa carente, e geralmente a carência tem a ver com algum tipo de infantilidade, ou ainda com uma falta de maturidade emocional minha, o que eu faço? Eu fico muitas vezes como uma criança birrenta. Eu me emburro, eu fecho a cara, eu não quero, eu fico fazendo pirraça, eu torço o nariz. Nossa, a gente está falando de pessoas adultas ou a gente está falando de uma criança mimada que quando perde o seu brinquedo principal, aquele brinquedo que ela mais gosta de brincar, ela fica como? Fica totalmente apática e fica muitas vezes com raiva. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque imaginem só, é como se fosse uma luz de raio laser, né? Ela tem um foco único, central, ela vai... Só que o que acontece com essa luz? Ela ilumina muito pouco. Ela não tem uma expansão da realidade, bem pelo contrário. A carência é uma restrição da realidade. A carência faz com que a minha vida interior seja tão restrita, que eu preciso da vida do outro. Olha como isso é interessante, pessoal. Eu não consigo olhar para dentro, então eu tenho que olhar para fora. Eu não consigo me responsabilizar pela minha felicidade, então eu responsabilizo o outro. Olha como isso tem impactos muito significativos. Um deles é a validação. É o outro quem vai validar a minha vida interior. É o outro quem vai dizer que o que eu tenho aqui dentro é algo do afeto. Ou seja, por que eu faço isso? Porque quando eu olho para dentro, muitas vezes eu vejo vazios. Exatamente, vazios. E esse vazio, ele me dá uma sensação de medo, de horror. Eu não posso olhar para dentro. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que imediatamente olhar para fora. Eu tenho que imediatamente fechar a minha vida interior e tenho que imediatamente olhar para o outro. Nossa, quando eu enxergo que o outro é capaz de saciar o meu desejo, eu vou investir todas as minhas fichas naquela relação. E o outro vai validar essa relação. O outro vai dizer como eu devo me comportar. O outro é que é o detentor desse afeto. É um desespero, verdadeiramente. Por quê? Por que eu me desespero? Porque quando eu olho para dentro, eu vejo muito pouco ou quase nada. E essa relação é uma relação que ela é extremamente perigosa. Por que eu digo que essa relação é extremamente perigosa? Bom, primeiro, quando eu não desenvolvo a vida interior, eu tenho uma limitação na minha visão de mundo. Quando eu não tenho vida interior, eu tenho uma relação monofocal com a realidade. Eu não consigo ver a realidade como uma amplitude em que existe eu e o outro. Como o eu não existe, só existe o outro. Eu tenho uma relação monofocal, zarolha da realidade. E isso fragiliza a minha vida a tal ponto que eu muitas vezes tenho uma paralisação da minha vida. E quando a minha vida é paralisada, por quê? Porque eu só enxergo de um lado, e se o outro, e se esse meu tem dois lados.
Se eu apenas enxergo um, e quando esse um se fecha, meu Deus, minha vida fica paralisada, eu fico cego numa relação, e eu não consigo achar uma porta de saída. O desdobramento dessa paralisação é quando eu tenho uma anulação em relação a mim. Ou seja, quando eu me anulo na relação com o outro, eu deixo de ser eu. Eu perco algo que é mais importante, que é fundamental para qualquer um de nós que deseja ter saúde mental. Eu perco a minha identidade. Existe um esvaziamento do eu para que o outro possa assumir essa função. Ou seja, a vida interior ela passa a ser tão rasa, tão escassa, tão pobre, que eu imediatamente vejo que o outro é a grande tábua de salvação da minha vida. Só fazendo uma ressalva aqui, pessoal, quando eu falo vida interior, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que quando nós temos uma vida interior robusta, saudável, quando a nossa vida interior ela nos dá preenchimento, nos gera reflexões, eu tenho pensamento crítico. A vida interior é o pensamento crítico, é usar da realidade, é eu trazer a imaginação, é eu buscar formas diferenciadas de trabalhar, é eu ser sujeito do meu processo, é abrir caminhos, Isso é a vida interior. Então, a vida interior ela tem que ter um diálogo permanente com a vida exterior. Só que quando essa vida interior ela simplesmente não tem nenhum tipo de validação por mim mesmo, ou seja, eu não me enxergo, eu distorço a minha realidade, automaticamente eu preciso do outro para dizer quem eu sou. E nessa distorção da realidade acontecem N questões que a gente vai apontar aqui. Primeira questão que acontece quando eu distorço a minha realidade. O que acontece? Se eu distorcer a minha realidade, a minha autoimagem ela fica completamente difusa. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais se o que eu faço é certo ou errado. Ou seja, eu tenho um nível de imaturidade significativa que muitas vezes a relação de carência é uma relação de carência simbólica por um pai ou por uma mãe. Ou seja, muitas vezes os relacionamentos afetivos eles acontecem muito mais por uma necessidade que eu tenho de receber carinho, receber afeto, do que propriamente uma relação amorosa. Veja bem, o que eu quero dizer aqui é que no carinho, no afeto, é claro que existe amor. Existe o amor de pai e mãe, existe o amor filial, existe o amor entre família, existe o amor entre irmãos. Mas quando eu falo de uma relação afetiva, homem e mulher, muitas vezes os papéis, por carências, eles acabam se contaminando justamente por questões mal resolvidas da minha vida. E muitas vezes eu vou buscar um pai ao invés de buscar um namorado. Eu vou buscar uma mãe ao invés de buscar uma namorada. Muitas vezes eu vou buscar, sabe quem? Aquela pessoa que vai suprir uma carência minha que eu deveria ter desenvolvido. Ou seja, eu deveria ter desenvolvido o amor próprio. E aí eu pego o quê? Uma pessoa que tem amor próprio gigantesco, que pode me doar o amor próprio dele, fazer tudo. Não. Eu tenho que desenvolver isso. Esse é o meu papel na vida. A vida espera isso de mim. Se a gente parar para pensar em algumas questões que os provérbios, os ditos populares acabam sendo muito... eles acabam contendo algumas verdades universais. E toda verdade universal ela é muito complicada. Por quê? Porque a verdade universal ela tira a especificidade, ela tira a subjetividade. O que vale para mim vai valer para todo mundo. O que eu quero dizer em relação a isso? Que, por exemplo, um dito popular, todos nós temos que achar a nossa metade da laranja. Olha só, pessoal, o que é a metade da laranja? Né? Ou seja, eu sozinho não dou conta de viver. Isso é muito diferente de eu me relacionar com pessoas, de eu ter uma sociabilidade, de eu buscar encontros sociais. Isso é muito diferente, pessoal. Por quê? Porque isso é do ser humano. Nós temos um componente da nossa formação que é social. Ou seja, nós evoluímos, nós crescemos quando nos relacionamos com outros, iguais, diferentes, distintos, preto, branco, amarelo, cinza, evangélicos, kardecistas, umbandistas, islâmicos, ou seja, esse grande caldo, essa grande relação de confrontamento, de diversidade, é que faz com que eu também tenha minha identidade. Só que tem uma questão muito diferente,
que eu falo em relação à metade da laranja. Ou seja, eu só vou me completar, eu só vou ser eu se eu tiver uma outra pessoa. Ou seja, o que acontece com a metade da laranja? Se eu não encontrar a minha metade da laranja, eu sou o quê? E isso as mulheres sofrem muito, hoje um pouco menos, mas ainda tem, que era aquele velho chavão de, fulano, cuidado, hein, você vai ficar para titia, vai ficar encalhada. E nessa relação de ficar para titia, de não achar a sua metade da laranja, de ficar encalhada, o que acaba acontecendo? As mulheres, principalmente, acabam tendo a relação de carência, uma tentativa de suprir pelo amor a qualquer preço. Vale qualquer coisa, pessoal. Eu preciso casar. Eu tenho que desencalhar. Eu não posso ficar para titia. Imagina só como é que as pessoas vão me ver, como é que a sociedade vai me ver. Reitero, isso já vem mudando ao longo do tempo, mas isso ainda pega. Nós ainda temos estereótipos em relação ao feminino, em relação à carência feminina, que diz que a mulher que não teve filhos, não cumpriu o seu papel na humanidade. A mulher que não casou, não teve o seu feminino íntegro, não teve o seu feminino completamente aceito nos âmbitos sociais. Ou seja, a mulher que não casa, não tem filhos, não tem marido, ela não é mulher. Então vejam como essa carência ela se desdobra numa vinculação social. Vejam como a cultura ela tem indicativos que dizem que você é mulher ou não. Você vai ser aceita ou não no meio social. É claro que hoje a gente já tem outras diversas formas de amor. Nós temos hoje diversas formas de família. Enfim, quem sabe numa outra live eu posso falar sobre isso. Mas é bom que se diga que essa relação do casamento, do amor romântico, do viver felizes para sempre, isso é uma grande utopia. Por quê? Porque eu já comentei aqui em uma outra live do viver felizes para sempre tem vários problemas. Primeiro, a felicidade é algo muito escasso. A gente busca a felicidade a todo momento. Tanto é assim que quando eu tenho momentos de felicidade, eu quero repetir aquele momento. Eu quero ir naquele mesmo lugar, eu quero viajar para a mesma praia, eu quero repetir. Por quê? Porque aquilo me fez feliz em algum momento. Só que isso é muito complicado, pessoal, quando a gente fala de carência. Por quê? Porque a carência eu vou estar invariavelmente vinculado ao outro. É o outro quem vai ser a grande matriz. O outro é o gabarito da minha vida. O que é o gabarito da vida? É aquela pessoa que vai dizer assim, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Nossa, imagine como é que é viver numa relação em que eu distorço a minha imagem, que eu me anulo como ser humano, que eu perco a minha identidade. Ou seja, que existe um esvaziamento dessa relação. E isso acaba impactando, obviamente, as minhas questões emocionais. Ou seja, porque eu acabo não sabendo mais quem eu sou. Eu fui tanto para o externo, eu distorci tanto a minha autoimagem, eu fui perdendo aos poucos a minha identidade, que eu acabo não sabendo mais quem eu sou daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar para o outro, mas vem cá, como é que eu tenho que fazer isso mesmo? E a pessoa vai dizer, mas parei, vai do jeito que tu quer, se vira, não sei como é que vai fazer aí, corre atrás, não sei. Nossa, tu não me ama mais, me ajuda. Ou seja, a questão do me ajuda, ele tem muito a ver com a carência. Não é? Por quê? Porque se você não ajuda, o que acontece? Tu não me ama mais, você não gosta mais de mim, no início do casamento era diferente, quando a gente começou a namorar era uma coisa, agora já é outra. Ou seja, a gente tem que começar a pensar que essa relação da distorção da autoimagem, da anulação, ela tem um preço. E a gente acaba pagando um preço muito alto por tentar se relacionar sempre com algo que vai depender do outro e não se relacionar comigo. Pessoal, a gente só vai conseguir ter um relacionamento mais saudável, por assim dizer. Isso não quer dizer que vamos viver felizes para sempre, não. Mas eu vou ter um relacionamento minimamente saudável quando eu me olho. Quando eu olho para a gente, opa, para aí, calma lá, deixa eu fazer aqui uma nova relação, deixa eu buscar isso aqui para que a gente possa reavaliar essa relação, deixa eu ver como é que isso aqui está acontecendo. E isso é algo que é muito difícil. Por quê? Porque quando eu vou olhar para dentro, eu posso achar coisas que até então eu escondi embaixo do tapete da relação.
Eu posso tranquilamente perceber que algo que eu achava que era certo, duradouro e que me dava uma condição extremamente positiva, uma condição de ancoragem na relação, aquilo era uma grande fantasia que eu criei. Nossa, e como é que eu vou lidar com essa carência agora? Como é que eu vou lidar com essa fantasia agora? Nossa, isso acaba sendo muito sensível. E tem uma questão que é legal da gente parar para pensar, como é que a gente pode trabalhar com essa carência? Nossa, pessoal, aí tem milhões de possibilidades. Uma delas é o seguinte, você sabe como é que nasce uma nova consciência? Como é que eu tomo o pé de algo que até então para mim estava passando batido? Como é isso? Como é que de fato eu consigo ter consciência das coisas? Como é que eu posso gerar uma consciência? Como é que a nova consciência ela pode aflorar? Eu posso construir isso? Bom, primeira questão, pessoal, é a relação da vida interior. Pensamento crítico, uma reflexão mais refinada, eu ter outros pontos de vistas, não ficar só numa relação monofocal, ampliar o meu espectro de vida. Tudo isso faz parte, assim, gigantesca, porque a gente tem uma nova vida interior, uma vida interior e possa despertar uma nova consciência. Mas tem uma questão que é muito legal, que a gente faz no consultório, a gente faz na psicoterapia, que é o contraste. O que é o contraste, pessoal? Quando eu falo contraste, o que vocês pensam disso? Como é que eu posso dizer que uma das técnicas que a gente usa para gerar uma nova consciência, para que a pessoa confronte a carência dela, é o contraste? O que vocês entendem de contraste? Quando eu falo contraste, o que vocês percebem que aí pode estar vinculado, associado à geração de uma nova consciência? O que é o contraste? Como é que o contraste pode ser gerador de uma nova consciência? Como? Sei que tem um delay, né? Até que vocês pensem aí, a gente reflita aqui. Eu sei que eu falo, chega depois para vocês. Ler e pensar outras possibilidades em uma meditação. Nossa, muito legal. Muito bom, Iracema. Eu me conhecer diferente do outro. Boa, Cris. Exatamente. Isso também é uma forma de contraste. Tá feio, ninguém sabe. A Aline que é prof, né, Aline? Calma, daqui a pouco o pessoal vai começar a participar mais. Que mais, pessoal, que a gente pode saber disso? Que mais? O que a gente pode entender dessa relação do contraste? É colocar o outro lugar e receber que eu dou sim, boa, Ana, também é uma forma de fazer. Colocar o outro, perfeito. E tem uma questão, pessoal, do contraste que é o seguinte, quando eu contrasto alguma coisa, eu tenho como colocá-las em diálogo. Tem que haver algum tipo de relação para que haja algum tipo de contraste. O contraste também pode ser uma relação comparativa. O contraste pode ser aquele momento em que eu tenho a fantasia da carência, eu trago a realidade, que pode nos dizer, olha só, mas tu tem certeza disso? Olha só o que tu está pensando. Olha só como isso, olha como existe algo para além disso que tu está dizendo. Ou seja, o contraste, muitas vezes, ele se refere a uma provocação, uma inquietação, a um tipo de tensionamento necessário para que a pessoa saia do lugar, para que a pessoa revisite a sua carência, mas agora de uma outra possibilidade. E é legal quando eu falo em revisitar a carência, por quê? Porque muitas vezes as pessoas na terapia acham que o trauma que cada um de nós pode ter sofrido, ele é a base de todas as carências. Isso pode acontecer? Pode. Agora, qual que é o problema dessa questão do trauma do passado? Qual que é o problema que tem nisso? Quais são as armadilhas afetivas que estão colocadas quando eu me vinculo num trauma lá do meu passado? Quais são as armadilhas que estão colocadas? Qual é o nó afetivo que eu dou? Quais são os mecanismos de defesa que eu aciono
Quando eu digo que o meu problema está lá no meu passado, que meu trauma foi feito pelo meu pai, pela minha mãe, por uma relação abusiva, qual que é o enredamento disso que acaba me colocando numa camisa de força? Quais são? Quais são? Pessoal da live participativo. Olha só, pessoal. Quando muitas vezes no processo terapêutico a gente acaba descobrindo que existe um trauma, que houve alguma relação abusiva, que em algum momento aquilo me marcou afetivamente, sabe qual é que é uma armadilha que é colocada? Ora, se eu fui traumatizado lá no meu passado, eu não tenho culpa. A responsabilidade não é minha. Eu simplesmente sofri algo, eu fui vítima de algo, logo eu me isento de quaisquer responsabilidades. Vejam a armadilha afetiva, emocional, egóica que cada um de nós muitas vezes se coloca. O vitimismo, ele é eu abraçar o meu passado de tal forma, colocá-lo ali no colo e dizer, ó, coitadinho de mim, venha cá, meu passado, ó, deixa eu fazer um carinho em você aqui agora, ó, coitadinho. Exatamente, Carla, é quando eu transfiro a culpa para o outro. Eu não assumo a minha responsabilidade. E essa questão da vitimização, ela nos coloca no lugar da zona de conforto. Eu tenho todas as razões para dizer que a minha carência foi fruto de algo que eu nem sabia que acontecia. Ok, mas agora você sabe. Agora você pode contrastar a realidade, você pode fazer um contraste, uma nova consciência do passado, do presente e do futuro que você quer construir. Então essa relação do passado é muito sensível. Por quê? Porque quando eu fico vítima, presa do passado, eu não avanço. E aí o que acontece? A minha carência só aflora. Certa vez aconteceu uma coisa comigo muito interessante no consultório. Chegou a Mary Jane era uma senhora, ela tinha seus 66 anos mais ou menos, e ela chegou para mim assim contando um relato que ela tinha tido com o ex-psicólogo dela, ele era psicanalista. E ela disse o seguinte, então, eu estava já há 2 anos na terapia, fazendo terapia com um psicanalista, psicanálise freudiana, e depois de 2 anos ele chega para mim e diz assim, então, agora nós vamos voltar no seu trauma do narcisismo primário, quando você tinha 4 anos. Diz que aquilo ali bateu tão ruim nela, ela se incomodou tanto com aquilo ali, que ela pegou, se levantou e foi embora, e nunca mais voltou. E eu falei, tá, mas deixa eu entender o que aconteceu e tal. Ela falou, Hélio, eu sou uma pessoa que penso, eu sou uma pessoa que eu sei um pouquinho de mim. Olha só, dos 4 anos aos 66, eu já vivi 62 anos. Eu já elaborei esse trauma. Aliás, eu nem sei mais se esse trauma, se ele é meu ou não. Ou seja, não me interessa saber disso, eu quero saber daqui para frente. Então, olha como uma pessoa que teve, enfim, uma história muito dolorida, muito sofrida, ela não quer mais saber do passado. Ou seja, o passado não vai fazê-la vítima do presente, muito menos refém de um futuro. Ou seja, ela queria de fato fazer com que as coisas acontecessem. Ela queria fazer de fato com que o tempo dela fosse um tempo não de carência, mas um tempo de felicidade, que é o que ela estava buscando. Nossa, eu tinha milhões de coisas para falar aqui, falando isso de casa, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Essa pergunta ela pode ser muito dolorida, mas eu acho que vale muito a pena a gente pensar sobre ela, tá bom? Olha só, vale a pena para termos uma relação afetiva, nós nos nutrirmos de migalhas afetivas? Para pensar. Quantas relações que nós vivemos que nós temos uma mendicância afetiva. Nós viramos mendigos das relações. Nós somos maltrapilhos
maltrapilhos emocionais. Pare para pensar. Quantas relações que nós ficamos nos alimentando e alimentando a relação de migalhas afetivas. Pare para pensar. O que essa relação te levou? Quais foram os aprendizados que essa relação te deu? Se essa relação te fez uma pessoa melhor, te deu uma nova consciência, quando você contrastou, né? Nova consciência, quando eu contrasto, caramba, olha o que eu estou fazendo da minha vida, olha o que eu estou recebendo de volta da vida. Pessoal, parem para pensar. O que a vida espera da gente? O que a vida... qual é o nosso propósito na vida? Quem eu sou? Para onde eu quero ir? Para onde que essa carência vai me levar? Para onde? Vai me levar, sabe o quê? Para começar a passar o chapéu e pegar as migalhas afetivas da vida. É isso mesmo que eu quero para mim? Será que cada um de nós não merece algo maior da vida? Quais são as entregas que eu tenho feito para a vida? Eu tenho entregado o quê? Carência? Eu tenho entregado o quê? Submissão? Eu tenho entregado o quê? E aí, pessoal, não tem volta. Se eu entrego posicionamentos subalternos, se eu entrego processos adaptativos, que eu não consigo ter um processo identitário meu, que eu me alieno nas relações, que eu distorço a minha autoimagem, que eu me anulo, que eu paraliso a minha vida, que eu vou sempre buscar no passado uma causa para dizer que eu fui uma vítima, pessoal, o que vocês acham que a vida vai nos dar? O quê? A vida vai nos dar a justa medida que nós entregamos para ela. Então pare para pensar, qual que é a nossa natureza? A minha natureza é uma natureza que eu vou estar invariavelmente incompleto, eu vou estar sempre precisando do outro para dizer que eu sou bom, mal, ruim. Cadê o afeto? Cadê o orgulho? Cadê o... Caramba, deixa eu respirar, deixa eu... Então assim, é legal que a gente pare para pensar que todas essas relações de carência, elas encobrem um buraco afetivo gigantesco na nossa vida. E esses buracos afetivos, eles são justamente aquilo que nós precisamos preencher de nós, de mim, do eu. Por que isso é muito sensível? Porque enquanto eu preencho do outro, enquanto eu me preencho do outro, quando o outro vai embora, o buraco fica mais enorme ainda. O buraco que já era grande fica gigantesco agora. Por quê? Porque o outro ainda tirou algumas coisas de mim. Então pare para pensar, se essa relação que eu tenho que ter comigo é uma relação de enfrentamento. Pessoal, a vida está aí. Todos nós temos uma vida não vivida. E por que nós temos uma vida não vivida? Nossa, isso dá uma outra tese. Isso dá uma outra live. Agora, uma vida não vivida na carência, ela cada vez mais abre o buraco da carência. Por quê? Porque eu não consigo ter elementos suficientes para dizer quem eu sou. Eu não consigo ter minimamente uma condição de dizer, não, agora eu quero isso. Não, é o outro quem decide, é o outro quem escolhe, é o outro que promove, é o outro que... Nossa, eu sou passageiro da vida, não. Em algum momento a gente tem que assumir o volante das nossas emoções. A gente pegar essa vida e dizer, não, agora é minha, agora eu vou guiar isso aqui, agora eu vou para a direita, vou para a esquerda. Ou seja, agora eu assumi o comando da minha vida. E a carência? Eu vou ter que trabalhar isso. Eu não posso ficar toda hora numa relação de carência, de pedinte, não. Eu tenho que uma hora começar a dizer que a vida é mais que isso. A vida é mais que um resto afetivo. E aí, pessoal, quando eu começo a fazer isso, eu começo a me preencher de mim. Ou seja, por que hoje em dia é tão difícil as pessoas ficarem sozinhas? Nossa, não posso. Nossa, mas como assim? Não, eu tenho que arrumar alguém, eu tenho que buscar alguém, eu tenho que fazer... Nossa, é um desespero. É um amor a qualquer preço. E aí, pessoal, eu vou trazer um estudo de caso que eu fiz com Mary Jane, que é muito interessante. Mary Jane era uma mulher muito bonita, uma mulher que tinha uma ascensão profissional, só que ela só ia se sentir completa se ela casasse. Ou seja, o casamento para ela era o fim, não era um meio.
O casamento para ela não era meio para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela aprender a ser mulher, para ela aprender a trabalhar paciência, assertividade, nada disso. Ou seja, ela pulava direto e o casamento era o fim. Ou seja, o casamento não era meio, o casamento era fim. O que aconteceu? Ela casou com o primeiro que apareceu. E o primeiro era um cara de caráter duvidoso. O primeiro era uma escolha muito mais pela carência do que pelo amor. Esse primeiro que apareceu era um cara que era um grande abusador dela. O cara não trabalhava, o cara não estudava. Isso não tem problema, pessoal. Em algum momento eu posso ficar desempregado, a minha esposa pode segurar as pontas para mim, ela pode ficar desempregada, eu seguro. Isso faz parte da relação. Só que quando o cara percebeu quem ela era, o cara simplesmente falou, é aqui que eu vou ficar. E é aqui que eu vou explorar. E ela, se deixando levar por uma carência afetiva, se deixando levar por uma fantasia de que ele era o príncipe encantado dela, casou. Pessoal, não deu 2 anos, as coisas começaram a degringolar. A relação esgarçou de tal forma que eles acabaram brigando, teve agressão física, teve Maria da Penha, teve BO, enfim, uma série de questões. E ela chega na terapia com todo esse cenário. Vejam que interessante. Ela chega para mim e diz assim, Hélio, eu vou me separar, tá muito difícil, não sei o que e tudo mais. Eu falei, olha, vamos entender isso, vamos ver como é que faz e tudo mais. Isso foi numa semana. Na outra semana, ela chega para mim e diz assim, não, Hélio, resolvi, vou me separar, mas ó, não vai ser litigioso, eu vou dar metade para ele e tudo mais. E eu fiquei, mas deixa eu entender como é isso, né? Uma semana atrás você fala bem sensibilizada, nessa semana tu já disse que vai dar tudo para ele, como vai ser isso? Deixa eu entender. Não, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu fui na minha igreja, falei com Deus, e Deus acalmou meu coração e disse que eu tinha que fazer exatamente o que mandava meu coração. E meu coração disse o seguinte, tudo que é meu é dele. Pessoal, vejam que interessante. Quando a gente começou a trabalhar o que é meu é dele, a relação dela com a religião e tudo mais, 3 questões apareceram. A primeira delas era uma questão de, quando eu coloco as responsabilidades que são minhas em Deus, eu crio uma muleta metafísica. O que são as muletas metafísicas? São aquelas muletas que eu uso e eu coloco para algo divino, algo sagrado, algo fora da minha competência. Ou seja, eu falei com Deus, Deus me falou, então está tudo certo. Vejam que aí estava uma negação da realidade. Ou seja, a carência também é uma negação da realidade que eu não quero ver. Ela estava o quê? Se enfiando no buraco afetivo. Ela estava caindo, mais uma vez, numa armadilha da carência que ela mesma colocou. E por que ela fez isso? Porque ela tinha a esperança ainda que o ex pudesse voltar. Nossa, mas quando eu conheci ele, lá no início do nosso namoro, ele não era essa pessoa. Pessoal, talvez ele sempre tenha sido essa pessoa e ela não tenha percebido. Talvez ele sempre tenha sido essa pessoa e ela, desculpa, pela carência, ou por, de novo, o casamento era o fim, ela queria muito casar, ela não conseguiu enxergar as coisas que ele fazia. Então, vejam bem, a primeira questão era perspectiva metafísica, ou seja, ela coloca para fora, eu não tenho responsabilidade, Deus preenche meu coração, está tudo certo. A segunda era a esperança que ela tinha do marido voltar. Ou seja, pela esperança que ela tinha do marido voltar, ela não ia enfrentá-lo em nada. Ela ia ficar numa posição passiva. Vejam como a carência se desdobra nessa relação afetiva. Vejam como a carência é capaz de turvar, de nublar a minha visão. De novo, eu tive que fazer um contraste para que ela começasse a perceber que algumas coisas não estavam muito bem encaixadas nessa história. E o terceiro ponto, que é muito interessante, é quando ela diz assim, não, olha só, eu vou fazer isso por causa dos meninos. Eles tiveram 2 filhos. Por quê? Porque os meninos, eles precisam do pai. Só que na mesma terapia, ela tinha dito que o marido tinha batido nela, tinha gritado na frente dos filhos e tinha também quebrado algumas coisas dentro de casa. Eu falei, aí vem o contraste, né, da terapia. Eu falei, olha só, Mary Jane, você já parou para pensar que quando tu disse para mim que tu está fazendo isso pelos meninos,
eu digo que isso é uma justificativa, é um argumento muito raso que você inventou para o teu egoísmo. Ela, nossa, como assim egoísmo? Ele, não, eu estou pensando nos meninos, não, de forma nenhuma, não, que é isso? Eu falei, quer ver como você está pensando em si e não nos meninos? Esse marido, essa pessoa que bate em você, que te xinga, que quebra as coisas à frente dos meninos, essa convivência, esse pai que você quer deixar para os teus filhos? Ou será que isso é muito mais uma possibilidade sua de tentar resgatar o casamento? Ou seja, a terapia, pessoal, muitas vezes, ela é necessário que a gente tenha alguns tipos de enfrentamentos de realidade. Porque se eu não fizer o contraste da fantasia e da realidade, da carência e da realidade, a pessoa pode continuar exercendo os mesmos papéis, os mesmos comportamentos, e a gente não consegue avançar no novo nível de consciência. Ela precisava trabalhar esse medo dela de ficar sozinha. Ela precisava trabalhar o medo, a carência que ela tinha de colocar no outro a responsabilidade que era dela. Ela precisava fazer isso. Só que ela usava de muletas afetivas, ela usava de uma relação da esperança de voltar, e ela usava de um egoísmo. Então assim, é bom que a gente pare para pensar até que ponto nós também não fomos um pouco Mary Jane na vida. Até que ponto as nossas carências também não foram usadas para disfarçar um desejo egoísta meu. Enfim, questões para a gente pensando, questões para a gente depurando, questões para a gente refletindo o que de fato isso tem a ver, o que de fato isso Qual é o meu lado Mary Jane? Qual é o meu lado carente que eu também não quero olhar? Enfim, fica aqui a reflexão para a gente continuar pensando. Perguntas. Por que sempre projetamos por fraqueza, ausência de entendimento? Olha, Giovanca, a gente projeta por várias razões, mas uma delas é que quando eu projeto, né, a projeção, o mecanismo de defesa do ego, que eu coloco algo que é meu, que eu não quero ver, eu coloco no outro, eu coloco para fora. Isso pode ser também considerado, Giovanca, como uma negação. Ou ainda, eu não quero lidar com o meu vazio, eu não quero lidar com as minhas sombras, eu não quero lidar com uma realidade que é muito dura para mim. Ou seja, a carência, ela é o tapa-buraco afetivo. Só que na primeira chuva, no primeiro carro um pouquinho mais pesado que passa, esse asfalto tão fininho que a gente colocou na estrada da nossa vida, ele simplesmente acaba cedendo. Por quê? Porque ele não tem profundidade, ele não tem nada que consolide de fato um afeto verdadeiro nessa relação, ele é uma carência. Então assim, por que a gente projeta? Por medo de enfrentar a nossa realidade, por medo de eu perceber que tem um lado meu que é muito imaturo, que muitas vezes eu tenho uma infantilidade gigantesca em querer que o outro me aceite, querer que o outro me ame, e eu só vou me sentir valorizada e plena quando o outro olhar para mim e disser que me ama, quando eu tiver 2 filhos, um casamento. Nossa, é muito difícil isso. Por quê? Porque tudo isso, pessoal, é daqui para fora. E o processo deveria ser o contrário, deveria ser de fora para dentro, ou ainda, numa relação, de uma via de mão dupla, uma relação configuracional, em que eu pegasse os elementos da minha história, pegasse os condicionamentos sociais, pegasse aquilo que é da minha subjetividade, ou seja, eu tenho que fazer um grande caldo para que essa relação se coloque de uma forma em que eu não fique refém da carência, né? Onde nasce o comportamento de carência? Pergunta a Ana Beatriz. Nossa, Ana, esse comportamento ele nasce nas múltiplas possibilidades que eu tenho de não olhar para mim. Ele é multifacetado, mas de uma forma bem pragmática, objetiva, respondendo, esse comportamento de carência ele nasce justamente quando eu não consigo me olhar, quando eu tenho uma dificuldade em reconhecer as minhas competências, os meus afetos, quem eu sou. E isso, pessoal, vem de longa data, né? Por exemplo, quando a gente é criança, o que acontece quando a gente é criança? É mais barato, né? A criança é super investigativa, a criança é curiosa, a criança quer saber como é que funcionam as coisas, a criança quer botar a mão, ela leva a boca. A criança, nossa, o que nós fizemos? Não, tira a mão daí, não faz isso. Ou seja, ao invés de a gente proporcionar um ambiente seguro para a criança brincar,
um ambiente que a criança possa, um ambiente exploratório para que a criança possa descobrir o que é o áspero, o que é o pontiagudo, o que é o material têxtil, o que é borracha, o que é plástico. Ao invés de fazer isso, a gente começa, não, 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 não. Ora, uma criança que vai recebendo tantos nãos ao longo da vida, como será que ela vai se situar na vida? Será que vai ser uma criança que vai ter autonomia? Ou será que vai ser uma criança carente? Qualquer coisa que ela vai fazer, ela vai perguntar para o pai, vai perguntar para a mãe. Como é isso? Então, assim, isso nasce de longa data, Ana. Não é uma coisa assim. E tem uma questão também que é da subjetividade, não é? Cada um de nós elabora o que o pai e a mãe falou para nós de um jeito. Cada um de nós elabora aquilo que nós vivemos na vida. Então, eu não posso dizer que todas as crianças que foram, digamos assim, cerceadas no seu movimento vão ser adultos problemáticos. Não, não posso. Isso seria uma generalização rasa, e seria uma análise muito superficial, porque muitas vezes a criança que é cerceada, a criança que recebe muitos nãos, ela vai sim cada vez ter mais curiosidade, cada vez ela vai buscar mais, cada vez ela pode se tornar um adulto muito mais pleno e muito mais emancipado do que aquela criança que teve tudo, teve todas as possibilidades. Pessoal, a carência ela é feita pela ausência de afeto ou pelo excesso de afeto. Também tem isso. Aquela criança que os pais dispõem de todos os meios, aquele adulto, aquele jovem, aquele adolescente que os pais fazem tudo por ele, caramba, e aí? Ele vai se tornar carente do quê? Nunca vai ter que sofrer, não vai ter que brigar, não vai ter que enfrentar a realidade, não vai ter que... Ou seja, os pais expondo tudo. Então, vejam bem, o excesso, assim como a falta, podem ser geradores de carência. Vai muito mais da forma como eu elaboro essa relação. Ok? O João, isso terá a ver com a cultura do machismo no Brasil e de Portugal também? Olha, com certeza, João. A carência, ela tem um componente social, cultural. A carência, ela tem desdobramentos socioafetivos que se ancoram muitas vezes nas práticas sociais, nas representações sociais, como cada um de nós vê o homem, vê a mulher, vê o casamento, vê o namoro. Então, com certeza, isso tem muito sim, João. Por quê? Porque a cultura machista, o que ela vai me dizer? Ela vai dizer que existe um padrão de comportamento. Ou seja, quais são os padrões de comportamento do homem na sociedade brasileira? Ainda mais agora, nessa época que a gente está vivendo. Ou seja, o homem ele tem que ser o macho alfa. E a mulher tem que ser o quê? A submissa. Né? Ou seja, não aconteceu um fato aqui, enfim, essa semana, então o caso daquela menina que foi estuprada e tudo mais, que as pessoas todas estavam reivindicando que a menina tivesse aquele bebê. Só que ninguém estava reivindicando, né, para se descobrir onde é que estava o estuprador, onde é que estava o tio que estava desaparecido. Então parem para pensar como essa lógica machista, ela impacta muito as questões sociais e as questões afetivas. Isso impacta tanto o homem quanto a mulher. Aquele homem que não consegue dar prazer para a mulher, ele é broxa, ele não dá conta, ele não deu no couro. Então, existe sempre os dois vieses dessa relação. Uma relação machista, ela pode ser tanto um machismo que vai impactar o homem, mas também que impactar a mulher, mais ainda do que o homem. Claro que a nossa sociedade ela é machista, mas ela também tem um impacto no homem. Ou seja, o homem também tem o machismo na sua formação. Ou seja, eu não posso chorar, eu não posso demonstrar minhas emoções, porque chorar é coisa de mariquinha, coisa de bichona. Ou seja, as emoções como sempre tendo associadas ao feminino. Mulher é manteiga derretida, mulher é chorona. E é interessante, né, porque a TPM, digamos assim, ela é uma desculpa que se arrumou para que a mulher possa minimamente expressar os seus afetos e os seus sentimentos. Ou seja, é incrível porque o feminino na nossa sociedade machista, ele é extremamente vulnerável. Ou seja, as mulheres nas novelas dão pitis, as mulheres na novela são aquelas que rasam, e os homens são aqueles sempre sóbrios, serenos, nunca fazem nada. Os homens não são levados pelas emoções, as mulheres sim são totalmente emocionais. Aliás, a mulher na empresa, ela é aquela que vai fazer, nossa pessoal,
é muito estereótipo, é muito preconceito que a gente vive na sociedade machista. E é claro, João, que isso impacta significativamente a nossa relação afetiva. Quero fazer ainda uma live só sobre o feminino. Eu acho que seria muito legal. Eu acho que vou dar um curso sobre o feminino. Acho que pode ser uma boa maneira da gente também questionar esses valores machistas que a gente vive atualmente. A Melissa, Hélio, sobre a carência. Se a Mary Jane protela para olhar para si mesma por muitos anos, o que pode acarretar tanto na saúde física e mental? Nossa, esse desdobramento dela, bom, a primeira questão que acarreta é que ela começa a perder a identidade dela. O primeiro ponto é isso. Segundo, ela acaba sendo tão fragilizada e tão sensível que ela acaba banalizando, ela banaliza, ela reifica, ela simplesmente relativiza as questões abusivas, agressivas e de violência que sofreu. Mas tudo era em nome de Deus, em nome dos filhos, em nome do deixa eu ficar com meu coração em paz. Então vejam como a carência ela se desdobra numa fantasia, e essa fantasia tem padrões de comportamento repetitivos e recorrentes que levam à perda da saúde. Perda da saúde física, perda da saúde emocional, perda da saúde espiritual. Isso é uma relação muito, mas muito sensível. Ou seja, eu não consigo ter alguma relação mínima, eu digo relação mínima de saúde mental, quando eu estou numa relação de carência e de abuso. Isso é muito sensível. Isso é algo, pessoal, que acontece em inúmeras famílias. Aliás, muitas vezes a gente se relaciona com uma questão projetiva minha. Eu projeto no outro algo que eu gostaria de desenvolver em mim. Porque primeiro, por tudo isso que a gente falou, mas principalmente porque eu acho que eu não vou dar conta de desenvolver. Ou seja, a carência ela fala mais alto. A carência ela tem um desdobramento afetivo que ela simplesmente me coloca numa camisa de forças e eu não consigo olhar para mim. E é tão interessante que muitas vezes tem que acontecer algo muito impactante para que eu consiga burlar essa relação. Eu só consigo sair de uma carência, pessoal, ou quando eu contrasto com uma realidade muito grande, quando eu reelaboro alguns sentidos que moviam a minha vida, e a partir daí eu consigo dar novos significados para as minhas relações. Isso é fácil de fazer? Não é. Por quê? Porque isso tem enraizamentos muito profundos na nossa psique. Na terapia, pessoal, o que a gente faz? A gente começa a desatar alguns nós dessa relação. Até que chega um momento que eu digo, olha só, está aqui o novelo de lã da tua vida, agora vai você. Agora é você. Eu já não tenho mais como desatar esses nós. Agora é você que tem que assumir o comando. E isso para a pessoa é muito difícil. Por quê? Porque a carência vai dizer, nossa, como assim eu vou assumir o comando? Se antes era meu marido, era minha esposa, era meu pai, era minha mãe, eram eles que desatavam os nós da minha vida. Eram eles que davam as respostas para mim. Pessoal, terapia é muito legal, eu adoro. Enfim, eu sou completamente realizado na minha profissão. Tanto de professor, como de psicólogo, como de pesquisador. Por que isso? Porque a gente acaba descobrindo coisas na vida das pessoas, e essas coisas, esses elementos, esses conteúdos, eles fazem com que eu possa devolver para a pessoa algo que ela nem sabia que existia. E o que tem isso que é muito precioso, é muito legal? É a pessoa chegar para mim e dizer um dia, caramba, Hélio, acho que eu descobri agora como é que funciona. Deixa eu me experimentar agora. Falei, vamos embora, como é que foi? Conta para mim. Ou seja, quando a gente consegue ter uma relação de enfrentamento, uma relação que a carência passa a ser um mote para me desenvolver. Quando eu amplio a carência, eu vejo um mundo interno que eu não trabalhei. Eu vejo as minhas carências como possibilidades de aprendizagem, de desenvolvimento, de eu retomar a minha vida que estava sendo vivida pelo outro e não por mim. Pessoal, isso é tão legal, isso me dá um prazer tão grande, isso me faz assim, sentir pertencendo a alguma coisa. E é tão legal que quando a gente descobre isso, a gente descobre o nosso lugar no mundo. E aí, pessoal, não há carência que resista. A carência vai ser sempre algo menor que a minha capacidade de enfrentá-lo.
Pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Eu sei que vocês vão dizer assim, ah, que pena que acabou. Estamos chegando ao final da nossa live. Semana que vem tem mais. Espero dicas, sugestões. Beijo. Tchau. Fui. Até mais. Valeu. Obrigado.